Redime FM, trazendo agora para achar em pauta através do nosso podcast spreaker.com/show/Redime FM. Para achar em pauta da semana, Lech Lechá, Gênesis capítulo 15, versículos 7 ao 10. E disse: Eu sou Iá, o que te tirou de Ur dos Caldeus, para te dar essa terra como herança. E Abrão perguntou a ele: Adonai, como saberei que hei de possuí-la? E ele respondeu: Pegue um novilho, uma cabra e um cordeiro, cada um de 3 anos, uma rolinha e um pombo. E ele, pegando todos estes animais, os partiu ao meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de frente para a outra, e não partiu as aves. E dessa vez o tema é o significado da oferenda, que as pessoas chamam de sacrifício. Mas sacrifício não é nem uma tradução adequada, porque a palavra original é zevar, significa abate. Abate é tão somente o ato de abater o animal. Qual a razão de ser dos antigos sacrifícios, oferendas de animais na religião israelita? Qual o motivo disso? Por acaso Iá come? Por acaso Deus se alimenta? O Deus eterno, que existe muito antes de existir qualquer animal, será que ele sente fome? Lógico que não. Esse abate ritual, esse sacrifício, isso tudo tem um significado específico. E ao estudarmos o motivo desses sacrifícios de novilhos, desses abates, passamos a compreender 3 conceitos indispensáveis. Por que isso era praticado? Por que isso deixou de ser praticado? E por que isso não tem mais que ser praticado? Há uma razão para isso. Tudo que Deus faz tem lógica. Obviamente que o motivo da oferenda não era Deus se alimentar, pois Salmo 50, verso 8 a 15, está escrito: Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bode dos teus currais, porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome não te diria, pois meu é o mundo e tudo que tem nele. Comeria eu carne de touros? Ou beberia sangue de bode? Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga a Elion seus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, verso 8 ao 15. Como ele mesmo diz no texto, Iá, o Deus Criador, não censurou o povo por lhe oferecer aqueles abates de animais, mas também deixou claro que não precisava disso. Deus não precisa disso para nada, Deus não se alimenta. Então por que ele aceitou isso? O objetivo de Deus aceitar essas oferendas de animais era para fazer a aproximação de seu povo, através de algo que eles conhecessem bem, pois sempre foi desejo de Deus se relacionar com seu povo, e na verdade essa prática de oferecer animais à divindade é muito antiga, é bem mais antiga do que a gente pensa. Iá aceitou essa prática dentro de seu povo e até a regulamentou dentro de sua Torá para Israel usar. Por quê? Porque, na verdade, essa prática é a representação perfeita daquilo que Yeshua ia vir fazer posteriormente no mundo. Pois para se realizar tal oferenda, a carne tinha que ser dilacerada e o sangue derramado. Ou seja, perante a santidade extrema de Deus, é isso que o pecado merece, a morte. O pecado merece isso. O pecador, tecnicamente, ele merece ser dilacerado e ter seu sangue derramado, porque a santidade de Deus é muito grande. E isso faz o pecador ter diante de Deus o único mérito que um pecador pode ter perante ele, o mérito de ser dilacerado e ter o sangue derramado. Os religiosos antigos acreditam que o homem conquista méritos diante de Deus por uma coisa ou outra. Mérito mesmo, nós humanos não temos nenhum diante de Deus. O único mérito que a gente tem diante de Deus e da santidade dele é que, por sermos pecadores repetidos, pecadores contumazes que estão sempre fazendo as mesmas coisas erradas, o único mérito fixo que nós temos é nós merecemos ser punidos ou mortos pelo pecado.
A alma da carne está no sangue, como diz lá em Levítico. Por isso, o pecador tinha esse mérito de ser morto e ter seu sangue derramado. Isso era um prenúncio evidente daquilo que Machia estava para fazer, daquilo que Machia teria que passar aqui na terra, para cobrir todos os pecados. E foi exatamente o que Machia fez. Ele foi fustigado, apanhou, foi maltratado, foi humilhado e teve seu sangue derramado por amor à criatura humana. A partir do momento que o novo pacto foi estabelecido por meio da obra resgatadora de Yeshua na cruz, já não era mais necessário aquele sistema de abate de animais. Tanto que foi praticamente a partir daí que o templo foi retirado de ação. Pouco tempo depois ele foi destruído, anos 70, tal, numa clara referência de que não fazia mais falta espiritualmente falando, pois o novo sacerdócio não ia operar através de abate nenhum. Na verdade, o novo sacerdócio não é novo, é mais antigo do que o sacerdócio levítico. Sendo Yeshua sacerdote segundo o turno de Melquisedeque, chamada Ordem de Melquisedeque, quando a gente olha nos escritos sagrados, esse sacerdócio na verdade é o mais antigo, é o primordial. Vem muito antes de Levi. E nesse tipo de sacerdócio, o único abate necessário era o do próprio Yeshua. E o sangue derramado em libação, o dele. E isso está em linha com o sacerdócio tipo Melquisedeque, pois como eu já disse anteriormente, essa prática de oferecer a vida de um animal ao ser divino para se redimir de pecado e etc., isso já era praticado muito antigamente. Era a metáfora perfeita para representar a obra redentora que agrada a Deus, a obra que Deus aprova. Esse sacrifício é a metáfora perfeita para representar como alegoria aquilo que Deus queria que fosse feito, que foi feito realmente. Mas para consolidar isso, Yah teve que incorporar essa prática ao rito judaico. A oferenda de Machia foi perfeita. Tudo corretamente. No altar, no templo, pelo sacerdote. O altar foi a cruz. O templo foi a própria Jerusalém. E o sacerdote responsável por esse abate foi Israel como um todo, pois Israel como um todo ficava gritando: crucifica ele, para Pilatos. Na condição de prática incorporada por Deus ao rito judaico, ela precisava do Beit HaMikdash, o templo. Precisava do templo para ser realizada. Mas a partir do momento que o Cordeiro de Deus foi abatido para matar o pecado da raça humana, não tinha mais necessidade de haver templo, e Deus o tirou de cena. Hoje em dia, por não terem entendido corretamente a obra de Deus, a maioria dos judeus contemporâneos ainda sentem aquela falta daquela religiosidade, sentem falta do templo físico, tanto que eles agora estão para resgatar isso. A maioria deles despreza Yeshua porque não entenderam a obra dele. Mas isso está nas mãos de Deus, vai chegar o dia em que eles vão entender. Eles consideraram Yeshua genericamente como se fosse o feiticeiro que fazia milagres no poder de Satã para desviar Israel da verdade. Embora banhados de ignorância, a intenção deles não foi totalmente errada. Os rabinos talmúdicos ensinam que depois da queda do templo, os abates de novilho, chamados sacrifício, foram substituídos pelas orações. Mas isso não existe. Oração sempre existiu, sempre teve, sempre foi feita, em tudo quanto é tempo. Os abates de animais foram tirados de cena porque os abates foram substituídos por o único abate que Deus queria de verdade. A única oferenda que interessava já tinha sido feita. O Cordeiro de Deus, Yeshua, foi a oferenda requerida por Yah, o Deus eterno, para cobrir as transgressões de seus fiéis. Agora então, os pecados de um pecador já não eram mais passados ao bode expiatório para ele sair e se perder no deserto e morrer no deserto. Yeshua figurou como se fosse o próprio Azazel para nós, o próprio bode expiatório por nós. Yeshua recebeu sobre si todos os pecados do mundo, daqueles que já nasceram e daqueles que ainda vão nascer, enquanto ainda houver gente nascendo no mundo. Mas tem algo inquietante acontecendo atualmente em Israel. Eles estão reconstruindo o templo. Terceiro templo está aí. Agora o chamado terceiro templo está a ponto de ser erguido. E segundo consta, até a famosa novilha vermelha, que a Bíblia mostra como sendo a oferenda mais importante de todas,
Israel já conseguiu uma novilha vermelha. E segundo o judaísmo, está no livro de Números, as cinzas da novilha vermelha são o elemento que possibilitará a purificação da raça humana como um todo. Mas obviamente que, para nós que estamos sob o nome de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor, nós já entendemos que tudo o que aconteceu no passado eram sombras e alegorias do que estava para ser feito. A morte de Yeshua na cruz excede a toda e qualquer necessidade de abate de novilhos. Até porque, trazendo a tradução correta e o pensamento israelita correto dentro do texto sagrado, Yeshua não é alfa e ômega como diz no texto do Apocalipse. Ele é Aleph e Tav. Colocaram alfa e ômega porque o texto foi passado na língua grega. Mas como Yeshua era um judeu de mentalidade judaica, com certeza ele disse: tudo está cumprido, eu sou Aleph e Tav. E isso também tem significado. Você sabe, né, que Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e Tav é a última. A letra Aleph, em sua forma primordial, como era desenhada nos escritos, a letra Aleph antigamente tinha a aparência de uma cabeça de novilho, uma cabeça de boi. E a letra Tav, em sua forma cursiva, na forma de escrita comum, ela se parece com uma cruz e simboliza o abate, a oferenda, o sacrifício. Portanto, quando Yeshua disse em Apocalipse 1:8, eu sou Aleph e Tav, ele está dizendo, eu sou a oferenda definitiva de Deus em prol da humanidade. É isso que está dizendo. Hoje, para purificar a raça humana, não será mais necessário abater um bezerro vermelho e queimá-lo para espalhar suas cinzas. Isso, na verdade, era uma alegoria do real significado da obra de Yeshua HaMashiach, pois o novilho que deveria ser abatido e queimado era um novilho perfeito, sem defeitos, sem manchas, que do alto de sua pureza e inocência deveria ser moído e triturado por humanos, após queimado. O nosso Mashiach preencheu essa lacuna deixada pelo novilho vermelho, inclusive no sentido espiritual. Enquanto ser humano como nós aqui nessa terra, ele foi perfeito e sem mancha. Nenhum defeito se achava nele. Era puro em palavras, gestos e ações. Inclusive aquele episódio em que ele derruba as mesas dos camelôs na porta do templo, que alguns interpretam que Yeshua perdeu a linha. Esse homem não é de Deus, olha como é que ele perdeu a linha e está derrubando tudo. Os vendedores dos animais que estão na porta do templo, eles só estão ali para facilitar a vida de quem vem fazer um sacrifício. Não. Na verdade, aquilo foi apenas a manifestação parcial da ira de Deus, no tocante aos males que se praticam em nome da religião. Pois sendo o Yeshua humano a verdadeira incorporação das sefirot divinas em uma natureza humana, digamos assim, ele sentia as mesmas coisas que Yad Tsevaot sente como Deus que é constantemente desobedecido e desrespeitado. E como o Yeshua humano era uma das emanações, ou seja, o Yeshua humano aqui na Terra era uma forma parcial de Deus se manifestar ao homem. Ele trazia como ser humano parte das sefirot em si. E ele expressou a sua ira, que na verdade é a ira de Deus, quando viu aquele monte camelô na porta do templo. Que para o povo talvez eles apenas estavam ali para facilitar a vida de quem vinha de longe, para fazer a oferenda, mas na verdade isso tem um sentido muito forte para Deus, porque o templo, como é chamado em Israel, Beit HaMikdash, a casa que foi santificada, literalmente, ela não foi santificada para ter comércio na porta. Quase a mesma coisa acontece hoje em dia, quando alguns rabinos costumam fazer cânticos de celebrações em túmulos de rabinos mortos, numa espécie de idolatria pós-mortem. E ficam alguns camelôs próximos aos cemitérios vendendo as velas apropriadas para isso, para se acender nos túmulos. Tá quase a mesma coisa, ou pior do que antigamente. Mas voltando, mesmo não precisando se alimentar, Deus trouxe a prática das oferendas de abate para dentro do povo de Israel e a regulamentou em sua Torá, porque essa é a alegoria perfeita da obra que Yeshua ia vir realizar. E realizou. Por isso, todo e qualquer abate ritual que volte agora a ser realizado, na verdade será abominação a Yah. Ele não quer isso. Os do judaísmo que ainda estão com a cabeça no segundo templo, ou no primeiro talvez, eles acreditam que a volta dessa prática será benéfica para o mundo.
Na verdade, não será benéfico coisa nenhuma, será apenas um cumprimento profético a respeito de algumas coisas. É necessário que aconteça, mas benéfico mesmo não será. Benéfico foi a morte de Yeshua, que já resolveu a questão dos pecados humanos. Mas na hora certa eles vão ser esclarecidos por Deus e vão entender essas coisas. Deus está trabalhando para isso. Independente de você orar por Israel ou não, Deus está trabalhando nisso. De qualquer modo, a construção do terceiro templo pelos homens é necessária. Sabemos que Mashiach vai reinar de um templo que virá dos céus junto com ele. Mas esse templo que será construído provavelmente será o lugar da onde o homem do pecado, a fera, chamado de besta na tradução errada, o Anomos, o sem Torá, esse templo vai ser o lugar de onde o homem do pecado fará o seu papel de Deus aqui no mundo, para enganar os que amam a mentira. Yah embotou o entendimento dos israelitas, nós sabemos disso, para que as nações pudessem ser alcançadas pela salvação dele. Mas apesar disso, eles estão conscientes de que muitas profecias vêm se cumprindo atualmente. Os israelitas não estão totalmente aéreos ao que está acontecendo, nem totalmente fora de visão do que Yeshua fez. Muitos deles até já acreditam que Yeshua é Hamashiach, mas escondem isso. Como o próprio Deus diz no Salmo 95, o povo dele é cabeça dura. Mas isso não cabe a nós. É necessário que essas coisas aconteçam para que se cumpra tudo o que está escrito. O título dessa paraxá, Lech Lechá, literalmente significa vá por si. Ou seja, quando Deus dá uma ordem, como ele deu a Abraão, a pessoa não deve questionar nem esperar pelos outros, por qualquer um que seja. Deus falou com Abraão, vai e faz isso, 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 isso. Ele não comentou com Sara, ele não perguntou nada. Deus mandou, ele foi. Mas ele tinha intimidade com Deus. A não ser que a gente esteja falando de uma dessas pessoas que tem hoje em dia, que acha que tem relacionamento com Deus, mas na verdade não tem. Quem é dele sabe quando é ele que está falando. E quem ouve a voz de Deus, se realmente esse pertence a Deus, ele sabe que foi Deus que falou. Essa geração atual, na verdade, ela está repleta de pessoas que vivem dizendo Deus falou comigo, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Quando na verdade Deus não falou nada. Um vem e diz que Deus mandou eu matar fulano, Deus mandou eu estuprar, Deus mandou eu roubar, Deus mandou eu beber, Deus mandou fumar. Como eu já ouvi uma pessoa falou para mim que Deus mandou ela fumar para servir como sinal profético. Eu ouvi isso, ninguém me falou. Mas de tudo que foi exposto aqui na explanação dessa paraxá, o ensinamento central que fica é: independente de ser cumprimento profético ou achismo particular de pessoas que não conhecem Deus, se você supõe ser de Deus, e se você diz que Deus falou com você, se você é de Deus e Deus falou com você realmente, não questione. Vá. Se foi Deus que falou, ele vai te garantir. Se uma voz falou com você, faz isso, e você fizer e se der mal, você vai saber que não foi Deus que falou. Não questione, apenas vá. Porque quando Deus dá uma ordem, a ordem dele está sempre em conformidade com a Torá, com a lei dele. Ele nunca fala em desacordo com a lei dele, que foi ele mesmo que estabeleceu. Tem muita gente por aí ouvindo vozes, e como eu já citei, um disse que Deus mandou beber, outro diz que Deus mandou fumar, outro diz que Deus mandou matar, e todo mundo se escorando na situação do profeta Roché, Oséias, que Deus mandou Oséias casar com a prostituta. Mas até isso daí é mal compreendido, porque naquela época em que a prostituição era a maior degradação da mulher, um homem casar com a prostituta significava que ele estava resgatando ela de uma vida degradada. Um homem casar com a prostituta era um sinal de benignidade, redenção e um ato de resgatar a vida daquela mulher para voltar a ser uma mulher como Deus quer realmente. Então tem muita gente dizendo Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo. Tudo sem sentido perante a Torá. Nada disso está em concordância com a Torá. Deus não manda ninguém torturar ninguém, Deus não manda ninguém beber, Deus não manda ninguém fumar. Quem tem ouvidos, ouça. Assim como foi com Abraão, se Deus disse alguma coisa para você, como às vezes ele falava para mim através de sonhos, tudo que ele me falou através de sonho aconteceu. Então eu vi que foi Deus que falou.
Se Deus fala com você, tem muita gente que acredita que Deus não fala mais com o homem. Não, Deus só falava com os antigos. Não, assim como Deus falou com Abraão, Deus já falou comigo várias vezes. E como eu não sou melhor que ninguém, Deus fala com outras pessoas também. Mas depende do grau de relacionamento que a pessoa tem com Deus. Quem tem ouvidos, ouça! Rádio Medina.